Bem, então, você está preparado para o culto nesta noite? Você está com uma expectativa boa? Vamos consertar a nossa confissão. Estamos com uma expectativa ótima com relação ao culto desta noite. Eu quero, antes de chamar o pregador ou pregadora desta noite, ratificar alguma coisa que eu falei na quinta-feira, próxima passada. O que eu falei? Eu falei que é muito importante, você que está sentado aí, saber quem são as pessoas que estão aqui em cima. Porque a nossa igreja está crescendo, nós temos muitas pessoas novas que não nos conhecem, que não sabem quais as pessoas que fazem parte do corpo ministerial da igreja, mas isso é segurança para você. Hoje os nossos bispos não estão aqui, mas o corpo ministerial está aqui, a família dos bispos está aqui, na pessoa dos seus filhos. Então você precisa saber quem são as pessoas que estão aqui para lhe servir, quem são as pessoas que Deus colocou para serem bênçãos na sua vida, para serem usadas por Deus sobre a sua vida. Por isso que eu gosto de falar um pouquinho, antes de chamar o pregador, da vida desta pessoa. Então esta pessoa eu conheço há bastante tempo também. Para ser mais exata, eu conheço há 32 anos. Eu estava nascendo, né, irmãos? Quando eu conheci essa pessoa. Nós éramos recém-nascidos, é claro. Você já está fazendo as contas aí. Foi mais ou menos por volta de 79 que eu conheci essa pessoa. E eu sou muito grata a Deus por estar junto dessa pessoa todos estes anos, 32 anos. Não apenas do lado desta pessoa, mas ao lado de toda a sua família, ao lado do seu marido, Pastor Henrique, ao lado do seu filho, Lique. E eu poderia falar tantas coisas a respeito da nossa pastora Silmara, não é? Eu poderia falar muito dos dons musicais que Deus deu a ela. Todo mundo sabe que ela dirige o coral, ela dirige o louvor, ela dirige aqui os músicos, os cantores. Mas hoje, a pastora Silmara será usada na ministração da palavra de Deus. Então eu quero falar alguma coisa sobre a pastora Silmara com relação à palavra do Senhor. Porque sempre que eu ouço a pastora Silmara trazer uma mensagem de Deus às nossas vidas, e ela já foi usada, né, nos cultos, nas orações e confissões, nos cultos dos jovens, sempre que eu ouço a pastora Silmara, eu me lembro de uma passagem do Velho Testamento a respeito de Elias no Monte Horebe. Quero lembrar um pouquinho para você. Elias estava no Monte Horebe e Deus ia falar com ele. E conta a Bíblia que Deus estava passando e houve um vento muito forte, mas Deus não estava naquele vento. Depois daquele vento, houve um terremoto forte que abalou as estruturas daquele monte. Porém, Deus não estava naquele terremoto. Depois daquele vento e depois daquele terremoto, houve um grande fogo. Mas Deus também não estava naquele grande fogo. E diz a Bíblia que depois disso, houve um cicio, tranquilo e suave. Onde Deus falou com Elias, naquele cicio, tranquilo e suave. E quando Elias percebeu que naquele cicio, tranquilo e suave, Deus falava, conta a Bíblia que ele se cobriu com as suas vestes, cobriu o seu rosto em reverência a Deus, e ali Deus falou com ele. É assim que a pastora Silmara é representada nesta noite. Que o nosso coração esteja em reverência para ouvir este cicio tranquilo e suave, que é a voz da nossa pastora Silmara. Porque nós sairemos daqui cheios do Senhor. Como Deus fala através da vida da nossa pastora. Então, que o seu coração esteja reverente nesse momento. Diga então para você mesmo, fala, Senhor, nesse cicio tranquilo e suave, que eu estou aqui para ouvir a tua voz. Vamos agradecer a vida da pastora Silmara, agradecer a Deus por essa bênção. Obrigada. Com esta apresentação da pastora Vera, a responsabilidade aumentou. Ficou bem
Amém. Glória a Deus. Obrigada, pastora, pelo seu carinho pela minha vida. Amém. Eu me sinto muito feliz, estou muito alegre de mais uma vez estar neste púlpito para trazer a palavra do Senhor. E aproveito para agradecer aos bispos Rai e Solange Brant pela confiança novamente depositada a mim e deixar registrado que eu os amo. Amém? Onde quer que estejam, com certeza estarão descansando e usufruindo das promessas do Senhor para a vida deles. Amém? Palavra de hoje. Como posso ouvir Deus me falar? Está com interrogação, é uma pergunta. Como posso ouvir Deus me falar? Diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, Deus bondoso, grandioso Pai, mais uma vez estamos na Tua casa, Senhor Jesus. Já Te louvamos com cânticos, ó Deus. Já Te louvamos com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, Deus. Ó Deus amado, neste momento agora, Senhor, estamos com os nossos corações abertos para ouvirmos a Tua palavra, Senhor Jesus. Com certeza sairemos daqui, Senhor Jesus, com um conhecimento abundante da Tua palavra, Senhor. Com certeza sairemos daqui muito melhores do que nós entramos, ó Pai. Porque entraremos agora, Senhor Jesus, num momento especial, Senhor Jesus, que é quando nós nos abrimos para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala aos nossos corações, ó Pai. Se for necessário, Senhor Jesus, muda as pessoas, modifica, transforma, renova, regenera vidas, ó Deus amado. Ó Deus querido, e nós, ó, Te louvamos, Senhor, pela palavra, Senhor Jesus, que fluirá através da minha vida, Senhor. Por isso, ó Deus querido, eu Te entrego agora, Senhor, este momento nas Tuas mãos. Usa-me, Senhor, como canal do fluir da Tua graça, Senhor. E o Teu povo já diz amém e amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada, Ciro abençoado. Glória a Deus pela sua vida. Povo de Deus, eleitos, escolhidos, pedras que vivem. Nesta noite nós vamos começar fazendo uma pergunta ao Senhor. É exatamente a pergunta que é o tema da nossa mensagem. Como posso ouvir Deus me falar? Como posso ouvir, Senhor, a Tua voz? Então aí do teu jeitinho que você fala com o Senhor, se quiser fechar os seus olhos, pergunte ao Senhor, com as tuas palavras: Senhor, como eu posso Te ouvir? Como posso ouvir o Senhor falar comigo? Amém? Glória a Deus. Por que nós precisamos entender? Como nós podemos fazer para entender Deus falando conosco? Porque, irmãos, nas igrejas existe uma certa confusão. É aquela coisa: Deus me falou, Deus me disse, Deus determinou, não é? E isto gera muitas dúvidas. Nós conhecemos casos de pessoas que dirigiram as suas vidas por palavras, por profetadas. Não é verdade? Profecias que vieram às vidas dessas pessoas e realmente Deus ali não tinha dito, né? Agora me veio assim, quando a pastora Vera estava falando a respeito da minha pessoa, me veio um exemplo muito, assim, eu falei, eu vou compartilhar com a igreja. Há alguns anos atrás, ainda na igreja da Rua Renascença, eu fui abordada na porta do toalete por uma pessoa que dizia em nome de Jesus ali. A pessoa visita e trouxe: olha, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Deus me disse e eu vou te passar. E ela me disse assim:
Eu sou levita como você. Já começou meio torto, porque a gente já sabe que levita não é só a pessoa que ministra louvor. E como levita que sou, sei do que você está sofrendo neste ministério. Sei da perseguição. Sei que o teu trabalho não é reconhecido. Eu fui... Que isso? Sei que você sofre perseguição, que o seu trabalho não é reconhecido, que a igreja não te apoia. Não estou entendendo nada. E Deus me deu uma palavra que é para eu comunicar a você, que independente disto que você padece neste ministério, que você continue fazendo a obra de Deus, porque é para Ele que você faz. Eu falei, pode parar. Deus não disse nada disso. Deus não disse nada disso. Eu chego a ficar até constrangida com a honra que esse ministério me dá. É totalmente o contrário do que a irmã está falando. Você está assistindo outro filme. Você está indo a outro culto. Amém? Então, assim, é o típico exemplo de uma palavra, uma pessoa dizendo em nome de Deus, uma aberração, que não é a palavra de Deus, que é a palavra do inferno. Não é? Não é verdade? Acabei de ser honrada pelas palavras da pastora Vera. Estou num púlpito pregando, né? Recebo e-mails, mensagens durante a semana, agradecendo o benefício que o louvor faz para pessoas que estão distantes, pela internet, nos assistindo. Isso é honra de Deus na minha vida, não é? Então, assim, quando alguém chegar para você e falar alguma coisa que não testificou, não receba. E tenha coragem de falar, olha, isso aqui não é a palavra do Senhor, não. Amém? Mas, a despeito de todas estas palavras estranhas, tortas, Deus me disse, Deus falou, eu queria te dizer que Deus realmente fala. Amém? Ele fala. E hoje nós vamos lembrar alguns caminhos, algumas maneiras, das formas que Deus pode falar conosco. Amém? A forma mais simples de Deus falar com você está aí na sua mão. Você trouxe sua Bíblia hoje? Levante sua Bíblia. Olha que beleza. Esta é a forma mais simples que Deus tem para falar com você. Amém? Glória a Deus. Vamos ver no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 8, diz assim: outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, nós temos que ter os nossos ouvidos em sintonia com Deus. Esta parábola, a parábola do semeador, nós vamos utilizar para entender como Deus nos ensina nesta questão de ouvir Ele nos falando. Amém? E eu gostaria de te dizer que algumas pessoas têm orelhas, mas não têm ouvidos. Olha para o seu irmão do lado aí com carinho, com educação. Veja se ela tem uma orelhinha, se ela tem um furinho, se ela tem um ouvido. Certo? Porque tem pessoas que têm a orelha, mas o ouvido não tem. Estou dizendo de ouvidos espirituais, claro, né, irmãos? Brincadeira. Vocês lembram daqueles rádios antigos? Porque hoje você tem os rádios lá, você coloca tudo na memória, aperta, já está na estação que você colocou na memória, não é verdade? Mas vocês lembram daquele rádio que tinha que você ia andando e como é que chamava? O dial e o pauzinho que ia andando, né? E eu não sei se vocês lembram que quando você estava chegando próximo lá daquela estação que você queria ficar... Né? Então tinha um ruído, um barulhinho, não é? E depois você sintonizava, aí maravilha, aquela música linda, maravilhosa. Com Deus é a mesma coisa. Às vezes você está ouvindo Deus cheio de ruído, cheio de barulho, você não está ouvindo claramente. Sabe por quê? Porque você não está em sintonia com Deus. Amém? E outra coisa que a gente tem que entender é que a voz de Deus, ela tem algumas propriedades. Então, por exemplo, a voz de Deus, ela consola, a voz de Deus conforta, a voz de Deus ensina, a voz de Deus admoesta, a voz de Deus disciplina. Se alguém falou alguma coisa para você que não trouxe nenhum desses benefícios, não era Deus a falar com você. Lucas 8,
nos versículos de 4 a 8, diz assim: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós temos aí na parábola do semeador 4 tipos de ouvidos, 4 tipos de corações que recebem a palavra de Deus. Já no versículo 9, diz assim: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Ou seja, eles não estavam entendendo nada. Estão entendendo? Não estavam entendendo nada, né? Então, eles não estavam compreendendo o que o Senhor tinha dito nesses 4 versículos. Então, o que acontece? Jesus vai explicar. Mas vamos continuar lendo o versículo 10. Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. E o 11, este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Amém? E pulando lá para o versículo 15, diz assim: a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Então está aí a explicação daqueles versículos que os discípulos não estavam entendendo. Então, assim, o que vai determinar efetivamente a forma de se ouvir a voz de Deus são as condições do nosso coração. É como nós recebemos estas palavras. Amém? Se eu entro na igreja de coração fechado, eu vou ouvir um barulho, um ruído, mas eu não vou ouvir a voz de Deus. Às vezes, a pessoa está mais receptiva e outras vezes ela não está receptiva. Não é verdade? Então, ponto 1. Devemos cultivar um coração aberto. Deus só fala com quem está com o coração aberto. Exemplo. Estamos pregando sobre cura. A pessoa entrou à igreja com um coração fechado. Ela não está com um coração aberto para receber aquela palavra. Eu posso citar aqui N versículos sobre cura, que Deus cura. Ela vai sair daqui sem a cura. Entenderam? Porque não tinha um coração aberto para receber. Você tem que estar receptivo. Diga, eu tenho que estar receptivo. Quando você entrar, você tem que estar falando já assim: esta é a palavra, eu vou receber, tudo que vier do altar eu vou receber. Amém? No versículo 5, diz assim: eis que o semeador saiu a semear. Então agora eu vou repetir o que a gente já leu e vou explicando. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Então, essa era a parte que os discípulos não tinham entendido. Jesus explica agora no versículo 12. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. O que realmente quer dizer que o diabo arrebata? Quer dizer, a pessoa ouve e o diabo arrebata? Como é que é isso? São as pessoas que ficam com um coração defensivo. São pessoas que têm medo de ouvirem a voz de Deus. Sabe por que tem medo? Porque tem medo de mudanças. Tem medo de que Deus cobre delas mudanças. Então a pessoa já fica na defensiva. Amém? Ela tem medo de mudanças que ela vai ter que fazer. Ela tem medo de atitudes que ela vai ter que tomar. Ela tem medo de ter que acabar com maus hábitos. Não é verdade? Tenho certeza que você conhece alguém que você tem convidado e a pessoa reluta, muitas vezes por esse motivo. Ela sabe que ela vai ser cobrada sobre mudanças na sua vida.
não é? Mas uma pessoa que recebe a palavra de Deus no seu coração, ela muda espontaneamente, definitivamente e rapidamente. Amém? Porque esta é, na verdade, a eficácia da palavra pregada. É mudança. As pessoas não mudam por medo e muitas vezes elas não mudam porque elas estão amarguradas. A pessoa que já teve muitas experiências ruins na vida, ela acaba formando em volta dela uma muralha. Ela se fecha de tal forma que ela já está tão doída, tão machucada. Ela se fecha e a palavra não consegue penetrar. Amém? Isso também acontece. Tem muitas pessoas feridas dentro das igrejas. Tiago 1:21 diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Deus é que implanta a palavra. Amém? E eu tenho que receber isto, veja como você tem que receber. Acolhei com mansidão. Não fique aí lutando no teu lugar com Deus. Deus falando aqui de cima, e você, eu não recebo isso. Não era isso que eu estava esperando ouvir hoje, né? Então assim, acolhei com mansidão. Você tem que receber todos os ensinamentos do altar. Amém? Diga, tenho que cultivar um coração aberto. Amém. Existem pessoas na obra de Deus que estão há 5 anos, 10 anos, 15 anos no ministério, 20, e você continua vendo aquela pessoa caluniando, difamando outros, arrumando confusão. Sabe aquela pessoa que você não vê mudança? Essa pessoa provavelmente deve ter aquela muralha em volta, uma grossura imensa, porque a palavra não está surtindo efeito na vida dela. Diga, eu tenho um coração aberto. Exatamente, você tendo um coração aberto, você recebe a palavra que jorra desse altar. Amém? Então, às vezes a gente vê algumas pessoas, né, no meio da igreja, fala a Deus, né? Não tem isso, pessoal? Fala a Deus, né? Tem pregador que não gosta disso, né? Porque ele fala assim, estou falando até agora, você está pedindo para eu falar. Não é verdade? Deus já está falando. Mas assim, se você observar, a pessoa que fala a Deus, na verdade ela está querendo dizer, não está mandando em Deus, fala a Deus, ela está querendo dizer, eu estou recebendo. Então a gente deveria complementar, fala a Deus que eu recebo o que o Senhor está dizendo para a minha vida. Amém? Ponto 2. Devemos ter um tempo quieto com Deus. Eu estava ouvindo a palavra do apóstolo, e ele fala quiet time. Ele é muito chique, né? O apóstolo é muito chique. Quiet time. Devemos ter um tempo quieto com Deus. Veja o que diz em Lucas 1, versículos 28 a 31. Diz assim: e entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida. Está se referindo ao anjo, falando para Maria que ela ia dar à luz ao Senhor Jesus. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Amém? Então, assim, a notícia era terrível, gente, aqui para nós. Pensa, a irmã está lá quietinha no lugar dela, de repente ela recebe um anjo falando e tudo isso daí. Isso imagina um susto, né? Mas você viu que interessante? Ela foi reflexiva. Ela abriu o coração, porque diz assim, que ela pôs-se a pensar. Ela não saiu desesperada, gritando, socorro, nossa, o que eu vou fazer agora? Não, ela foi reflexiva, ela parou para ouvir e entender o que o anjo estava dizendo. Ela buscou um tempo para entender o que o anjo estava falando para ela, o que estava sendo anunciado. Ninguém aprende a ouvir Deus se não tiver comunhão com Deus. É isso que eu quero enfatizar. Não adianta, Deus não está falando, eu não estou entendendo a voz de Deus. Você está em comunhão com Ele? Ou você fica tagarelando, falando que nem um doido e não presta atenção no que Ele está falando? Às vezes, você está tão perturbado com uma situação que vem à sua vida, que em vez de você parar para ver, às vezes Deus já está te dando a resposta, e você não para de tagarelar. Você conta para um, o que eu faço agora? Aí vai para outro irmão, olha comigo, irmão, eu estou desesperada. Calma,
Fica um pouquinho em silêncio, presta atenção. Às vezes Deus já te deu a resposta, através da palavra, através de um hino, de uma música, de um irmão que chega e te traz uma palavra, não é verdade? Então nós precisamos ter esses tempos quietos com Deus, para entender o que Ele está querendo nos dizer. Em Lucas 8, no versículo 6, é o outro tipo de ouvido, né? Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Este é o que ele afirma. Agora vamos à explicação no versículo 13. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Então a pessoa recebe assim a princípio alegremente. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A pessoa que não tem raiz, quando vem a adversidade, ela se desvia. E o que é uma pessoa que não tem raiz? A pessoa que não tem raiz, ela tem uma vida superficial. Ela vem à igreja, mas ela não cresce espiritualmente. Ela não se entusiasma com a obra de Deus. Ela entra, sai, cumprimenta sim, mas ela não cria laços e ela não tem compromisso com a obra do Senhor. Essa pessoa que não tem raízes, tem uma vida superficial, quando vem a adversidade, ela se desvia. A gente vê muita gente chegando, ficando na igreja um período, às vezes passa por uma tribulação. Cadê aquele irmão? Se desviou, não criou raízes. Amém? Se eu ouço a palavra, mas não retenho, eu não consigo criar raízes. Amém? Então, por que a gente fala tanto sobre um determinado assunto? Às vezes existe uma série falando sobre um determinado assunto. Pastor Maurício falou na última pregação aqui, que a gente insiste às vezes com um tema e parece até ser enfadonho. Será que as pessoas estão entendendo por que nós repetimos tanto? E eu estava vendo uma pesquisa, um estudo, que diz que, disso que nós estamos falando agora, por exemplo, 95% do que eu estou falando, daqui 72 horas você não se lembrará mais. Você só vai reter 5%. Então, assim, a gente insiste num determinado tema, porque 5% aqui, 5% aqui, 5% aqui, você vai acabar absorvendo bastante. Então, assim, na quarta-feira à noite, provavelmente, se alguém te perguntar o que a pastora Silmara pregou no domingo, você vai falar assim, era alguma coisa com semente, tinha um negócio de coração, mas assim, é mais ou menos isso, entendeu? Então, assim, é verdade. Pode fazer o teste. Por isso que é importante que a gente use, eu acho muito legal quando no dia seguinte, no Facebook, a gente encontra pessoas que usam esta ferramenta com sabedoria e continuam falando do que a gente fala num culto do domingo, na segunda, na terça, na quarta. Isso é muito legal. Você pode aplaudir o Senhor por isso enquanto eu tomo uma aguinha? Amém. Então, quem tem uma vida superficial seca por falta de umidade. Como eu posso, então, criar raízes? Você tem que ter um tempo com Deus, você tem que vir assiduamente à igreja, você tem que ter comunhão com os teus irmãos, você tem que dar valor à palavra que é pregada. Então, você já aprendeu duas coisas, que você deve cultivar um coração aberto. Amém? Segundo, ter um tempo quieto com Deus. Terceiro ponto. Devemos eliminar tudo que nos impede de ter uma vida espiritual sadia. Tá? Este ponto vai tratar sobre quando você dispersa a tua atenção, quando você não consegue prestar atenção em alguma coisa. Lucas 8:7 diz assim. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. A explicação está no versículo 14. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados,
riquezas e deleites da vida, os seus frutos não chegam a amadurecer. O que isto representa? Representa um coração cheio de preocupações, cheio de cuidados, um coração sufocado com o desejo de riquezas, com os deleites, com as coisas da vida. Há pessoas que têm tempo para tudo, conseguem tempo para tudo, mas às vezes não tem tempo para o mais importante, que é o Senhor Jesus. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Todos nós temos os nossos afazeres. Nós conseguimos entender que nós temos afazeres a cumprir, temos responsabilidades. Um pai de família tem o provedor da casa, a esposa que tem que cuidar dos filhos, escola, horários, os estudantes. Mas nós temos que entender que o mais importante é o Senhor. E nós temos que encontrar tempo para isso. Nós temos que encontrar tempo para viver a palavra e para virmos à igreja assiduamente. Quando você está muito ocupado, você fica mais distraído. Amém? Então são tantas ocupações, são tantas preocupações, que às vezes você não está entendendo a voz de Deus. Porque você está tão ocupado, que às vezes Ele está te falando e você não está entendendo. Nada pode ocupar o lugar do nosso Senhor Jesus. Diz em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, não negligencie a palavra, não negligencie o seu tempo com Deus, não negligencie a sua igreja. Senão, você pode ficar improdutivo, não é? E aí você não chega a amadurecer. Ponto 4, o último ponto. Deus fala a quem quer ouvi-lo. Deus não vai gastar tempo falando com quem não quer ouvir. Deus não satisfaz curiosos. Diz a palavra do Senhor em Lucas 8, no versículo 8. Outra, afinal, caiu em boa terra. É o nosso quarto exemplo de ouvido. Cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E a explicação do versículo 8 está no versículo 15. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Qual é a boa terra? O que é a boa terra? Exatamente. É o nosso coração. O coração dos eleitos do Senhor. Nós temos um coração que é terra boa. É terra fértil, adubada. A semente cai, que é a palavra de Deus, e germina. A condição do coração é que determina ouvir ou não a voz de Deus. Eles ouviram, diz a palavra, de bom... Está lá? Põe de novo, por favor. Aí. Eles ouviram, tendo ouvido de bom e reto coração. O que é um bom e reto coração? É um coração responsável. É um coração que tem atitudes certas, que tem atitudes corretas. É um coração que frutifica. Amém? É um coração que tem uma vida com significado. Diz também em Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós outros. Ou seja, eu tenho que ouvir a palavra, e eu tenho que praticar esta palavra. A semente vem, a semente cai, a palavra vem. A pessoa está aberta e está receptiva. Então, a semente cai e germina. Amém? Então, nesta parábola do semeador, nós encontramos 4 tipos de corações. Corações secos, duros como pedra. E o último modelo, o tipo que seria o coração do eleito, que é um coração que tem uma terra boa. Se Jesus fizesse agora um raio-x do nosso coração, o que ele encontraria aí no seu coração? Pensa aí. Pensa num raio-x. Está passando o seu coração. Que tipo de coração Jesus encontraria? Ele encontraria um coração daquele primeiro tipo lá, que está na defensiva? Ou ele encontraria um coração cheio de reservas?
Um coração cheio de medo? Ou um coração cheio de fanatismo? Um coração amargo, talvez? Um coração preocupado? Um coração ferido? Um coração autossuficiente? Um coração superficial? Ou ele encontra hoje aí um coração aberto, com condições favoráveis para receber a semente? A pessoa que tem um coração receptivo, ela logo percebe que nada de mal lhe virá. Ela logo percebe que ela é mais que vencedora, não é? Ela recebe a palavra e ela já vai para a ação, ela não fica esperando. Quando a semente cai em boa terra e é retida, ela começa a frutificar, né? E frutificando em seu coração, a palavra com certeza não retorna vazia. Você pode repetir: eu quero ouvir Deus todo dia. Repita: eu quero estar aberto para o Senhor. Quando você entra à igreja com um coração aberto, com um coração bom e reto, como diz a palavra, um coração receptivo, Deus fala. Se você vem com um coração fechado, você vai sair do mesmo jeito que você entrou. Então, se você já entra à igreja pensando desta forma: Senhor, eu vou te louvar porque estou indo para um culto, né? Então, assim, eu estava conversando com o Luiz outro dia, a gente estava conversando sobre as pessoas que perdem o momento do louvor, né, Luiz? E a gente estava tentando entender o que acontece nessa situação. Quando a pessoa vem para um culto, que eu saiba culto, você vem cultuar. Se você perde um momento de adoração, você só foi para a palavra, então você só veio para receber. Não é verdade? Bom, vamos voltar no assunto. Então, se você vem aberto ao que Deus vai te falar, e se Deus disser para você: muda a forma como você trata a sua esposa, mude. Se Deus fala para você: mude a forma de você falar, mude. Se Deus diz para você: mude a forma de negociar, mude. Se Deus diz para você: pare de andar com aquelas pessoas, não é conveniente para você, pare de andar com aquelas pessoas. Obedeça. Deus fala neste lugar. Amém? Deus semeou nesta noite uma palavra no teu coração, que é uma semente. E ela já está germinando e já está dando frutos. Por isso, baseado nisso, na tua obediência, a doença não tem lugar na sua casa. A pobreza não chega à tua casa. A tua família é perfeita. Amém? Você recebe esta palavra? Amém. Glória a Deus. Amém. Nós estamos terminando esta pregação. Você vai permanecer sentado. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Nós vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos por esta palavra, Deus. Te apresentamos agora, Senhor, os nossos corações, Senhor. Te apresentamos agora, Jesus, o nosso coração, Senhor. Não queremos ter um coração na defensiva, Senhor. Não queremos ter um coração, Jesus querido, que é tão duro, Senhor, a ponto de não te ouvir, Senhor. Nós não queremos também, Jesus, ter um coração que não tem raízes, Senhor Jesus. Queremos vir à tua igreja, Senhor, e ter laços de amizade. Temos que ter comunhão, Senhor, com os nossos irmãos, Senhor Jesus. Queremos ter compromisso com a tua obra, Senhor Jesus. Queremos nos entusiasmar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E nós só queremos retribuir a ti, Deus. Ó Pai, também não queremos ter um coração cheio de preocupações. Ó Deus amado, que nós tenhamos tempo para ti, Senhor, em primeiro lugar, Jesus. Tudo bem, Senhor, nós cremos que a nossa família está cuidada por ti, Senhor. Nós cremos que toda a provisão nos virá, Senhor Jesus, que toda abundância, Senhor, que tudo sairá perfeito se nós buscarmos primeiro o teu reino, Senhor Jesus. Por isso, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que nós tenhamos sempre um coração bom e reto. Um coração responsável, Senhor.
Um coração que tem atitudes certas, atitudes corretas. Um coração que frutifica, Senhor Jesus, que dá bons frutos, ó Pai. Queremos ter um coração receptivo, Senhor, para que nós possamos ouvir a Tua voz, não como um ruído, como um barulho, mas aquela voz clara que fala ao nosso coração. Queremos Te ouvir, Senhor Jesus, com clareza, Senhor. Quando tivermos que tomar decisões, ó Pai, que simplesmente meditando na Tua palavra, Senhor, as respostas possam vir, Senhor. Ó Deus amado, queremos ser pessoas tão maduras, a ponto de entendermos a Tua voz, e não precisamos de mais nada, Senhor, porque o Senhor fala diretamente conosco, Senhor. Nós queremos, Senhor, que a Tua igreja saia mais madura esta noite, Senhor. Com certeza, aprendeu mais de Ti, Senhor. Crescemos mais na Tua graça e no Teu conhecimento, ó Pai. Porque nós queremos ser modelos, Senhor Jesus. Que todos possam ver em nós, Senhor, vidas transformadas, vidas regeneradas, vidas mudadas pelo poder do Teu Santo Espírito, ó Pai. Ó Deus querido, nós cremos, Senhor, que estamos saindo daqui muito, muito melhores do que nós entramos, ó Pai. Porque aprendemos a entregar a Ti o nosso coração, Senhor, e ouvir a Tua palavra, Jesus. A Tua palavra que acalma, a Tua palavra que nos dá carinho, Senhor. A Tua palavra, Senhor, que muda situações, Senhor. A Tua palavra que traz paz, Senhor Jesus. E que muitas vezes até nos disciplina e nos admoesta, Senhor. Mas nós recebemos, ó Pai querido, mesmo palavras, Senhor, que sejam para nos corrigir, ó Deus querido. Nós estamos com os nossos ouvidos abertos, Pai. Estamos aqui para entender os Teus desígnios para as nossas vidas. Recebemos tudo no Teu nome santo e já Te agradecemos, ó Pai, porque cremos que teremos uma semana vitoriosa, Senhor. No Teu nome, amém e amém. Glória a Deus. Aplauda forte ao Senhor. Obrigada, Senhor. Nós entendemos a Tua voz nesta noite. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus por esta palavra. Que nós tenhamos este coração conforme é a vontade de Deus. Amém? Então, antes de nós terminarmos, nós temos uma pequena homenagem para as mamães. Ontem nós passamos um pequeno vídeo e nem todas as mamães que aqui estão puderam ver este vídeo. Então nós vamos ver este vídeo novamente, não vá embora ainda, espere um momentinho, fique aí sentada, logo mais nós vamos orar por você, mamãe da Igreja Cristo Vive, você mamãe internauta, você mamãe que está ali no berçário com seu neném. Vamos então assistir este vídeo que foi feito para as mamães. Hoje eu acordei com uma vontade enorme de dizer o quanto você é importante pra mim. Nunca alguém me olhou assim com tanta emoção. Quando eu ouço a sua voz, escuto a mesma canção que você cantava quando eu chorava sem querer dormir. E com lágrimas você orava por mim. Palavras de amor, palavras de paz, são momentos que eu não esquecerei jamais, jamais. Eu preciso te falar de amor, eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha. Quero dedicar esse momento ao Senhor. E bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha mãe.
a mesma canção que você cantava quando eu chorava sem querer dormir, e com lágrimas você orava por mim. Palavras de amor, palavras de paz, são momentos que eu não esquecerei jamais, jamais. Eu preciso te falar de amor, eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha, quero dedicar esse momento ao Senhor, que bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Abra os braços e sorria. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Todo dia é seu dia. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Abra os braços e sorria. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Todo dia é seu dia. Eu preciso te falar de amor, eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha, quero dedicar esse momento ao Senhor, e bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha. Eu preciso te falar de amor, eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha, quero dedicar esse momento ao Senhor, e bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Minha mãe. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Amém. Parabéns, mamães. Parabéns. Gostaram? Amém. Ontem, as mamães que aqui estiveram, tiraram fotos lá atrás. Então, estão pedindo para avisar que essas fotos estarão disponíveis no Facebook a partir de amanhã. Você vai entrando lá e vê a hora que aparece sua fotografia lá, na comunidade da nossa igreja Cristo Vive de São Paulo, tá? Então, você que tem Facebook, a sua foto que você tirou no sábado estará amanhã disponível no Facebook. E eu tenho uma carta aqui para ler, antes de nós orarmos. Essa carta foi escrita por uma irmã da nossa igreja, para a nossa tia Lu. Onde está a tia Lu? Tia Lu? Faz um sinalzinho, tia Lu está lá atrás. Amém. Essa carta foi escrita para a senhora, tia Lu. Só que essa carta aqui representa todas as mães da Cristo Vive de São Paulo. Amém? Porque a senhora é a nossa mãezona, não é? A senhora tem 3 filhos, pastora Solange, pastora Silmara, pastor Bill, mas a senhora tem vários filhos adotivos, que somos nós. Então essa carta aqui, irmãos abençoados, é para a tia Lu, mas ela representa todas nós, mães da graça de Deus, aqui da Igreja Cristo Vive. Essa carta foi escrita pela nossa irmã Roberta. Onde está você, Roberta? Faz um sinalzinho. Amém, está ali, Roberta. Todo mundo conhece a Roberta? Dá para você colocar a Roberta ali, para todos possam ver? Então diz assim: Mãe, até um tempo atrás, eu não sabia o verdadeiro significado desta palavra. Começou assim, um beijinho, um cumprimento distante, até que um dia me senti muito agradecida por tudo que ela representa neste ministério.
Eu agradeci a Deus e a ela, e ela me deu um abraço tão grande e gostoso de mãe, de Deus, e me disse: a honra, minha filha, seja dada toda para Jesus. Não agradeça a mim, mas agradeça a Jesus. Bom, depois disso, nós continuamos a nos abraçar, e ela sempre me falava: sempre que você entra aqui na igreja, eu oro por você. Isso me dava uma segurança tão grande, tia Lu, tão grande que só Deus tem a dimensão desta grandeza. Eu tive um testemunho no dia 6 de outubro que só a senhora e a bispa sabem, porque é uma coisa muito íntima. Mas, fora todos os conselhos que eu recebi e por todas as aflições que eu passei, ela sempre me continuava a dizer: estou orando por você, estou orando por você. Até que um dia ela me apresentou a uma outra mãe, que é a pastora Camila, viu, pastora Camila? Ela se refere à senhora como uma outra mãe. Um dia, a tia Lu me apresentou uma outra mãe, pastora Camila, e esta me aconselhou dizendo o seguinte: quando você tiver um pensamento ruim, troque esse pensamento ruim por um pensamento bom. E todos os pensamentos ruins e difíceis que vinham à minha mente, e eu quase não conseguia controlar, eu pensava naquele abraço da tia Lu, naquele abraço de Deus, naquele abraço daquela mulher santa, naquele abraço que ela me dava. E eu posso dizer com segurança que eu recebi doses muito grandes do amor de Deus através do abraço da minha mãe em Cristo, tia Lu. Posso afirmar que consegui ser curada de muitos pensamentos doentios. Muito obrigada, minha mãe querida. Glorifico o nome de Jesus todos os dias pela sua vida e por ter colocado a senhora no meu caminho. Jesus, tu és maravilhoso. Eu te exalto, eu te louvo por tudo que a tia Lu é e representa, não apenas para a minha vida, mas pela vida de muitos aqui. Obrigada, Jesus. Eu quero ser um exemplo como ela é. Quero ser dócil, meiga, pronta e sempre dizer: eis-me aqui ao Senhor. Usa-me como este lindo instrumento, Senhor, como uma nota musical diante da sua bela sinfonia. Assinado, Roberta Saraiva Leonardo. Vamos agradecer a Deus por essa demonstração de amor, de carinho. Receba, tia Lu, em nome de todas as mães da igreja, esse agradecimento tão puro, tão sincero, tão real. Amor faz bem, o amor cura, o amor liberta, o amor sara, o amor transforma. Graças a Deus. A mãe faz isso, não é? Graças a Deus por você, mamãe. Nós vamos pedir agora que apenas as mães fiquem de pé, por favor. Pastor Maurício vai orar por você, mamãe. Olha quanta mãe linda nós temos aqui nesta noite. Você que está sentado vai orar também por essas mulheres que estão de pé. Mulheres virtuosas, mulheres sábias, mulheres da graça de Deus, que estão aqui à nossa frente, que estão nos assistindo pela internet, que estão ali no berçário. Nós vamos orar e agradecer a Deus pela sua vida. Graças a Deus. Feche os olhos. Se você não tem mais sua mãe aqui, se ela já foi recolhida ao Senhor, você vai agradecer a Deus pelo tempo que o Senhor permitiu que ela estivesse no seu convívio, amém? E se você ainda tem sua mãe, agradeça por ela, porque a palavra de Deus diz que nós devemos honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa de vida, amém? Senhor Jesus, nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse ministério, Pai. Oh, Senhor, pelas pessoas que o Senhor tem plantado aqui, porque o nosso ministério é um ministério de famílias, Pai. Amém. Famílias compostas, Senhor Deus, por pais, por mães responsáveis, Senhor. E hoje, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pelas mães, Senhor Deus, que tanto se dedicam, Pai, aos seus filhos, que tanto
deixam de fazer as coisas para si mesmo, Pai, para dar para os seus filhos, Pai. Nós queremos te agradecer, Jesus, por cada mãe que o Senhor tem plantado aqui, por cada mãe que tem cuidado do seu filho, Pai, por cada mãe que tem ensinado o seu filho no caminho que deve andar, Pai, que tem, Jesus, se dedicado muito mais ao seu filho do que a si mesmo, Pai. Nós te agradecemos, Pai, pela família na qual o Senhor nos plantou, Pai. Oh, Senhor, e nós queremos te dizer uma coisa, Pai, baseado na palavra que foi dita hoje à noite, se nós temos um coração aberto para receber a tua palavra, Pai, que nós não queremos lembrar, Senhor, das nossas mães apenas no dia das mães, Pai. Amém. Oh, Jesus, que nós possamos a cada dia, Pai, honrá-las, Pai, amá-las, Senhor Deus, compreendê-las, Senhor Deus, ter palavras de carinho, Jesus, de amor, Senhor, para retribuir tudo aquilo, Senhor, que o Senhor, através da vida delas, fez chegar às nossas vidas, verdade, Pai. Senhor. Nós declaramos, Senhor, sobre a vida de cada mãe aqui, sobre cada mãe que está nos ouvindo pela internet, Pai, que o Senhor manifeste a tua bênção, Senhor, que enriquece, que não traz desgosto, Pai, que o Senhor lhes conceda os desejos do coração, Pai, para que elas possam ser ainda mais felizes, amém, Pai, assim diante de Ti, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada mãe, para cada família aqui representada por essas mulheres, Pai, mulheres batalhadoras, Senhor Deus, mulheres santas, amém, mulheres sábias, Senhor Jesus, amém, por isso estão aqui nessa noite ouvindo a Tua palavra. Sim, Senhor, nós te pedimos, Senhor Deus, manifesta tudo aquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que é direito, que é herança nossa, conquistada ali na cruz do Calvário, manifesta sobre cada mulher, amém, sobre cada mãe, Senhor, é o que nós te pedimos. E aquelas que ainda não são mães e têm o desejo no seu coração, que recebam do Senhor a maternidade, que recebam, amém, o fruto nos seus ventres, Pai, sim, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos e te agradecemos, Pai, porque o Senhor um dia, Pai, nos colocou numa família e colocou uma mãe, Pai, para cuidar das nossas vidas. Obrigado, Jesus. No Teu santo nome nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória, amém, a Deus. Amém. Vamos, aleluia, todos ficar de pé. Cumprimente essa mãe que está aí ao seu lado, enquanto nós vamos dar um último louvor ao Senhor. Pastor Maurício depois vai dar a bênção final. Amém. Diga parabéns pelo seu dia. Graças a Deus. Amém. Nós vamos louvar a Deus. Nós temos um tempo ainda. Amém. Aleluia, Jesus. Chagas, sim, como Saradu, somos livres em Jesus.
Glória a Deus. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que o amam sinceramente. Vá em paz, meu irmão. Tenha uma semana de vitória. Tenha uma semana guardado pelos anjos de Deus. E vire para quem está do seu lado e diga assim: vamos ter um coração segundo o coração de Deus. Amém? Aleluia. Até amanhã no nosso culto de oração e confissão. Internauta.